Então, boa tarde ou bom dia. Este pequeno vídeo é um resumo do conteúdo da tabela periódica de Física e Química A de 10º ano. Então, relativamente à tabela periódica, o que há a dizer? Bom, então, tabela periódica é nada mais do que uma tabela onde estão organizados os elementos químicos todos conhecidos e eles estão organizados por ordem crescente dos respectivos números atómicos. Portanto, sendo que o primeiro elemento da tabela periódica é o hidrogênio, de seguida este tem número atómico 1, o hélio tem número atómico 2, depois segue-se o lítio, o berílio, o boro, o carbono, portanto, da esquerda para a direita a numeração é sempre a crescer em número atómico. O número atómico indica o número de prótons que o átomo possui, ou seja, está relacionado com a carga nuclear, carga do núcleo. Então, nós dizemos que a tabela periódica resulta da disposição sistemática dos elementos químicos de acordo com as suas propriedades químicas e também de acordo com as suas configurações eletrónicas, porque nós sabemos que é a configuração eletrónica do átomo que dita a forma como ele reage. É claro que a tabela periódica que existe atualmente é fruto dos contributos de vários cientistas ao longo dos tempos. Portanto, não vamos estar aqui agora a fazer uma abordagem muito aprofundada da história da tabela periódica. São vários os nomes dos químicos que se dedicaram ao estudo da organização dos elementos químicos numa tabela. Um nome sonante é o de Dmitri Mendeleev. O Dmitri Mendeleev foi quem estabeleceu a tabela periódica tal como ela existe hoje em dia, à exceção de que na tabela periódica do Mendeleev os elementos estavam organizados por ordem crescente das suas massas atómicas. Foi com Henry Moseley que então se decidiu ordená-los por ordem crescente dos respectivos números atómicos e assim os elementos químicos se encaixaram melhor nos respectivos grupos ou famílias dos elementos químicos. Portanto, vamos falar aqui um pouquinho sobre a organização e estrutura da tabela periódica. Existem 18 grupos, os grupos são as colunas verticais, existem 7 períodos, períodos são as linhas horizontais. Quando nós falamos de elementos representativos, queremos nos referir aos elementos do grupo 1, 2, 13 até ao 18, portanto estes são chamados os elementos representativos. Depois temos os elementos de transição, que são os elementos que estão nos grupos 3 até ao 12. As páginas que estão aqui a aparecer são as páginas do manual, que acompanham o manual 10Q. Relativamente ainda à organização da tabela, nós podemos dizer que a tabela se organiza também em blocos, chamados os blocos S, P, D e F, que estão relacionados, estes blocos estão relacionados com as orbitais que estão ainda em construção, ou seja, são as orbitais de valência que estão ainda em construção no átomo. Então, recapitulando, portanto, existem 18 grupos, são as colunas verticais. Não esquecer que estes são os actinídeos e estes os lantanídeos, quer uns, quer os outros, pertencem ao grupo 3 da tabela. Portanto, a tabela periódica, na realidade, é como se fosse tridimensional, em que esta linha, são a família dos actinídeos, todos eles são no grupo 3 e no 6º período. E, portanto, é como se esta linha viesse em direção, do plano do computador em direção à nossa vista. E estes são os lantanídeos e aqueles são os actinídeos. Os actinídeos, por sua vez, estão no grupo 3, portanto, na terceira coluna, e no 7º período.
Relativamente às linhas ou períodos, portanto, os períodos são as tais linhas, temos 7, são 7 linhas. Aqui, nesta imagem, evidenciamos os chamados elementos representativos. Há várias regras que nós estudamos que são específicas dos elementos representativos a fixar, portanto, elementos do grupo 1, do grupo 2, grupo 13 até ao 18. 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Os elementos do grupo 2 até ao 12 são chamados os elementos de transição, ou metais de transição. Depois, a tabela periódica pode-se organizar também em blocos, como já disse. Temos os blocos, o bloco S, todos os elementos pertencentes ao bloco S têm eletrões de valência em orbitais S, portanto, têm orbitais S em construção. Temos os do grupo 1 e grupo 2. Depois, grupo 1 e grupo 2, bloco S. Não esquecer que o hélio ainda pertence ao bloco S. O bloco P são todos estes. Significa que todos eles têm eletrões de valência em orbitais P. Temos o bloco D aqui, são os metais de transição, à exceção destes. Estes já pertencem ao bloco F. Portanto, os eletrões de valência encontram-se respectivamente em orbitais D e aqui em orbitais F. Os do bloco F também se podem chamar elementos de transição interna, os actinídeos e os lantanídeos. Podemos organizar ainda a tabela periódica em metais e não metais. A linha quebrada separa os metais dos não metais. Portanto, temos esta linha quebrada em degrau, separa os metais, a cinza, que estão a cinzento, dos não metais, que estão a verde. Atenção que o hidrogênio, apesar de estar no grupo 1, não pertence à família dos metais alcalinos. Ele não é metal, ele é um não metal. É como se estivesse numa família só dele. As configurações eletrónicas dos átomos podem relacionar-se com o grupo e o respectivo período na tabela periódica. Isto para os elementos representativos, certo? Apenas para os elementos representativos aplica-se esta regra. Portanto, são os do grupo 1, 2, grupo 13 até ao 18. O número do grupo relaciona-se com o número de eletrões de valência, da seguinte forma. Grupo 1, 1 eletrão de valência. O grupo 2, 2 eletrões de valência. Grupo 13, 3. E assim sucessivamente. 14, 4, 15, 5 eletrões de valência. Já o número do período coincide com o nível de energia dos eletrões de valência, isto é, com o número de níveis de energia dos eletrões no átomo. Imaginemos um átomo que se situa no grupo 13 e no terceiro período. Significa que tem 3 níveis de energia na sua nuvem eletrónica, são 3 níveis de energia e tem 3 eletrões de valência. Como exercício de aplicação, um exercício do manual 10Q. O elemento argon encontra-se no grupo 18 e no terceiro período da tabela periódica. Escreve a configuração eletrónica do argon no seu estado fundamental. Então, nós sabemos, está no grupo 18, tem 8 eletrões de valência. O grupo 18 é um grupo que pertence aos elementos representativos. Então, grupo 18, 8 eletrões de valência. E está no terceiro período. Quer dizer que tem 3 níveis de energia. E como é o grupo 18, está no bloco P da tabela periódica, certo? À direita, o bloco P, importante. Então, vamos escrever a configuração eletrónica. Portanto, temos que preencher, de acordo com o princípio de energia mínima,
todas as orbitais até chegarmos a uma orbital 3p. Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Justificação. Se está no terceiro período, os eletrões de valência estão no nível 3, n igual a 3. Se está no grupo 18, tem 8 eletrões de valência. E também não nos podemos esquecer que ele está no bloco P. Então, seleciona a opção que completa corretamente a frase. O argon é um elemento representativo e pertence ao bloco P. Sim, claro. É a afirmação A, ou a hipótese A. Vamos ver agora um pequeno subtópico que diz: escrita e configuração eletrónica tendo em conta a localização do elemento químico na tabela periódica. Então, muito simples. Temos aqui uma representação da configuração eletrónica do elemento, do átomo de silício. É o átomo de silício. Esta representação da configuração eletrónica tem em atenção o chamado cerne do gás nobre mais próximo ao silício. Então, nós sabemos que o cerne do silício, portanto, é as camadas internas do átomo, da nuvem eletrónica, do silício, será igual à configuração eletrónica do néon. Se formos ver na tabela periódica, o néon tem 10 eletrões de valência. Então, eu posso dizer que o silício tem a configuração eletrónica do néon, portanto, com 10 eletrões, e terá ainda como nível de valência o nível 3, n igual a 3. Então, como está no bloco P, a configuração eletrónica terá que ser, portanto, 10 eletrões vem do néon, 10, mais a 3s2, 10 e 2, 12, e restam 2 eletrões para prefazer os 14, que ficarão em orbitais 3p. Será uma 3px e uma 3py. Ou 3pz, 3px. Portanto, serão duas orbitais 3p, que estão semi-preenchidas. Portanto, é uma representação útil nós usarmos esta simbologia em que se recorre, em que se coloca entre parênteses o gás nobre que antecede aquele elemento na tabela periódica. Portanto, temos que ver qual é o gás nobre que antecede aquele elemento na tabela periódica. No caso do silício, o que antecede é o néon. E o néon tem 10 eletrões, então já sei que a configuração eletrónica do cerne do silício, da parte interna do silício, será igual à do néon. Será igual à configuração eletrónica do néon. Portanto, será 1s2, 2s2, 2p6, e depois, então, vem a camada, o nível mais externo do átomo de silício, que será uma orbital 3s2 e depois a 3p2. Como é que eu sei que termina na 3p? Porque o silício está, se formos à tabela periódica, eu localizo o silício no bloco P. Eu sei que está no bloco P, portanto há que saber muito bem quais é que são os blocos na tabela periódica. O grupo 1 e 2 pertencem ao bloco S. O grupo 13 até ao 18 pertencem ao bloco P, à exceção do hélio. E todos os outros metais de transição pertencem ao bloco D, e os metais e os elementos de transição interna pertencem ao bloco F. A saber isto, é importante. Portanto, há aqui então aquilo que eu estava a dizer. Portanto, o silício, a configuração eletrónica do silício é esta. Não é? Agora, esta configuração que aqui está, 1s2, 2s2, 2p6, não é nada mais do que a configuração eletrónica do átomo de néon. Portanto, nós podemos recorrer, isto é chamado o cerne do átomo, que são as orbitais internas, nós podemos recorrer à configuração eletrónica dos gases nobres para simplificarmos
a representação da configuração eletrónica dos átomos. Principalmente isto é útil para átomos que têm muitos elétrons na sua nuvem. Então facilita a representação da configuração eletrónica. Por exemplo, no caso do cálcio. O cálcio tem 20 elétrons. Se formos à tabela periódica, vemos que o gás nobre que antecede ao cálcio na tabela periódica é o argon. Então, eu sei que o cálcio tem uma configuração eletrónica que, no seu cerne, nas orbitais internas, ela é igual à do argon. Está ali, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Prefazendo os tais 18 elétrons. E agora, eu sei que o cálcio está no bloco S. Então, as orbitais de valência, ou a orbital de valência, será uma 4s, e depois faltam os 2 elétrons, será 4s2. Portanto, os elétrons de valência estão no nível 4, e também corresponde, se virmos na tabela periódica, o cálcio está no quarto período da tabela periódica, e está no bloco S, e está no grupo 2, significa então que tem 2 elétrons de valência. Isto é outra forma, é outra simbologia que se usa na representação das configurações eletrónicas dos átomos. É recorrendo à configuração eletrónica do gás nobre que antecede o elemento na tabela periódica. Portanto, esse será o cerne do átomo de cálcio, e depois só nos falta então a 4s2 para fazer os tais 20 elétrons que o cálcio tem. Propriedades periódicas dos elementos representativos. Então vamos ver a primeira propriedade periódica, que se chama o raio atómico. Então, o que é o raio atómico? O raio atómico, a definição é que é metade da distância internuclear. A distância internuclear é a distância entre os dois núcleos. Então, portanto, será, na realidade, o raio atómico será a distância que vai desde do núcleo do átomo até à periferia da nuvem eletrónica. Mas como definição atribuiu-se esta definição, portanto, que é metade da distância internuclear entre dois núcleos. E esse raio atómico é determinado por quê? O que é que faz variar o raio atómico? Olha, o número de níveis de energia do átomo. Portanto, a dimensão da nuvem eletrónica vai determinar o raio atómico. Mais níveis de energia, maior raio. Outra coisa que é importante, a carga nuclear do átomo. Maior carga nuclear, para o mesmo número de níveis de energia, menor é o raio, obviamente, porque se tivermos uma carga nuclear forte, positiva, não é? Vai atrair os elétrons da nuvem eletrónica, que são negativos, portanto a carga nuclear da nuvem é negativa. Essa atração será maior quanto maior a carga nuclear do átomo. De uma forma geral, o raio atómico aumenta ao longo dos grupos na tabela periódica. Portanto, quando se diz ao longo de um grupo, é de cima para baixo em cada coluna. Aumenta ao longo do grupo e diminui ao longo do período. Pronto. Agora, saber explicar porquê. Importante. A explicação está aqui. Portanto, este diapositivo é importante, porque é aqui que há algumas questões de exame nacional, prendem-se com a comparação entre os raios atómicos e recorrendo à localização na tabela periódica. Então, nós temos que argumentar, normalmente isso são perguntas de resposta aberta, e nós temos que argumentar primeiro
fazendo a localização na tabela periódica daqueles dois elementos. Portanto, normalmente estamos a comparar dois átomos. Fazendo a localização na tabela periódica, onde é que eles se situam, um em comparação com o outro. E depois dizer como é que varia e porquê. Não deixar as respostas abertas assim por dizer tudo o que nós sabemos. Não poupar palavras nas respostas abertas, é o que eu quero dizer. Portanto, o raio atómico aumenta ao longo do grupo. Porquê? Ao longo do grupo, ao longo do mesmo grupo, aumenta o número de níveis de energia. Certo? Apesar de aumentar também o número atómico, que é a tal atração ao núcleo, esta não é suficiente para contrariar o efeito de blindagem dos eletrões das camadas intermédias sobre os eletrões de valência. Não esquecer o que é o efeito de blindagem. É como se o efeito de blindagem é o efeito de travagem da atração do núcleo sobre os eletrões de valência. Então, quanto mais níveis de energia nós tivermos ali pelo meio, na nuvem eletrónica, quanto maior for o cerne do átomo, menor vai ser a atração, ou maior vai ser o efeito de blindagem dos eletrões. Portanto, o efeito atrativo diminui ao longo do grupo. Logo, o raio atómico vai aumentar. Certo? Então, e o raio atómico diminui ao longo do mesmo período. Porquê? Porque ao longo do mesmo período aumenta o número atómico e mantém-se constante o número de níveis de energia ocupados. Portanto, se virmos todos os elementos no segundo período, todos eles estão no segundo período, têm 2 níveis de energia. Mas à medida que avançamos no período, aumenta a carga nuclear. Ora, se aumenta a carga nuclear, aumenta o efeito atrativo do núcleo sobre os seus eletrões de valência. Aquela nuvem eletrónica vai contrair à medida que avançamos, que nos deslocamos da esquerda para a direita ao longo do mesmo período. Então estão aqui estas duas razões que são importantes nós conhecermos. Portanto, o raio atómico aumenta ao longo do grupo, saber explicar porquê, muito bem, e porquê é que diminui ao longo do mesmo período. Esta informação é muito importante. Mais, outra propriedade periódica que se costuma falar quando se aborda a tabela periódica. A energia de ionização. O que é a energia de ionização? É a energia mínima necessária para remover um eletrão de um átomo. Convencionou-se que seria de um átomo no estado gasoso e no estado fundamental, claro. Maior energia de ionização, mais difícil é remover o eletrão. Menor energia de ionização, mais fácil é de remover o eletrão. O que é que determina o valor da energia de ionização? O número de níveis de energia do átomo. Okay? Quanto mais níveis de energia, mais fácil é remover o eletrão. Menor a força atrativa ao núcleo, maior o efeito de blindagem dos eletrões e menor a energia de ionização. Outro fator que influencia a energia de ionização é a carga nuclear do átomo. Obviamente, quanto maior a carga nuclear, para o mesmo número de níveis de energia, atenção, temos que manter, um dos fatores tem que se manter constante. Para o mesmo número de níveis de energia, quanto maior a carga nuclear, maior a energia de ionização. Se nós compararmos o que é que contribui mais para o tamanho do átomo? É a carga nuclear ou é o número de níveis de energia? Eu digo-te já que é o número de níveis de energia. Bem? Quanto maior o número de níveis de energia, maior o tamanho do átomo. Maior o tamanho do átomo, menor a energia de ionização. Então, como varia a primeira energia de ionização na tabela periódica? Então, ela aumenta ao longo de cada período, faz sentido, não é? Porque o raio atómico diminui ao longo do período. Então, se o raio atómico diminui, a energia necessária para remover
ao átomo um dos seus eletrões de valência, que são os de maior energia, para remover ao átomo, essa energia vai ser maior, não é? Porque a nuvem é mais pequena, logo o efeito atrativo do núcleo sobre os eletrões de valência é maior. Então, a primeira energia de ionização aumenta ao longo do período e diminui ao longo dos grupos. É o invés da variação do raio atómico, está bem? Ao longo do período, o raio atómico diminui, a energia de ionização aumenta. Ao longo dos grupos, ao longo de cada grupo, o raio atómico aumenta e a energia de ionização diminui. Pronto. E, mais uma vez, está aqui um apontamento de extrema utilidade. Primeira energia de ionização diminui ao longo do grupo. E porquê? Porque aumenta o número de níveis de energia. Então, se aumenta o número de níveis de energia, aumenta a distância dos eletrões de valência ao núcleo. Logo, diminui a força de atração do núcleo sobre os seus eletrões de valência. Está aqui a explicação. Primeira energia de ionização aumenta ao longo do período. Existem algumas exceções, pronto, mas de uma forma geral aumenta ao longo do período. E porquê? Porque a carga nuclear, como vimos anteriormente, aumenta. Logo, a força de atração núcleo sobre os seus eletrões de valência também aumenta. Este género de questões, normalmente em situação de exame nacional, aparecem sob a forma de perguntas de resposta aberta. E temos que prestar muito bem atenção temos que prestar muita atenção ao enunciado da questão para depois construirmos a nossa resposta de acordo com os tópicos que são exigidos ou que nos dão a entender por palavras que aparecem no enunciado. Temos que construir a nossa resposta usando os argumentos que vêm subtilmente mencionados no enunciado da questão. E normalmente temos que utilizar esta argumentação que eu aqui pus neste diapositivo e no outro diapositivo anterior, no raio atómico. Ora bem, de acordo com a configuração eletrónica dos átomos, os átomos vão ter comportamentos químicos diferentes e, por sua vez, terão propriedades diferentes. Ora, o que é interessante é ver-se que elementos que estão no mesmo grupo ou na mesma família, portanto, as famílias são as colunas verticais, à exceção do grupo 1, que tem o hidrogênio, mas que não pertence àquela família, está bem? A família dos metais alcalinos começa com o lítio. Portanto, temos os metais alcalinos, metais alcalino-terrosos, depois temos aqueles metais de transição ali pelo meio e depois começamos no grupo 17, também se fala muito, são os halogénios, e o grupo 18 são os gases nobres, inertes ou raros. Portanto, todos esses elementos químicos, todos eles têm o mesmo número de eletrões de valência entre si, não é? Todos estão na mesma família porque têm propriedades químicas semelhantes. Têm propriedades químicas semelhantes porque eles têm o mesmo número de eletrões de valência, que se encontram no mesmo tipo de orbitais. Então, por isso, quando depois nós analisamos as suas propriedades físicas e químicas, neste caso são as físicas que vamos abordar, elas são muito semelhantes de elemento para elemento que pertencem à mesma família. Portanto, temos aqui, nomeadamente, a densidade, o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Estas propriedades dependem, evidentemente, da configuração eletrónica dos elementos. É compreensível que elementos da mesma família possuam propriedades físicas semelhantes. Exatamente. As substâncias puras podem ser elementares, como já é sabido. Elementares significa que só têm um elemento químico. Ou podem ser compostas. Substâncias elementares, por exemplo, o oxigênio dioxigênio, oxigênio diatómico, o diazoto, por exemplo. As substâncias compostas são a água, o dióxido de carbono, H2O, CO2, não é?
Portanto, substâncias elementares ou simples são formadas por um único elemento. No caso do diamante, a grafite também. E vejam como o diamante tem a mesma fórmula química que a grafite, é só constituído por átomos de carbono. A fórmula química do diamante é C. A fórmula química da grafite também é C, carbono. E, no entanto, as propriedades físicas são tão diferentes, não é? Tem a ver com as ligações que se estabelecem entre os átomos. São as ligações intermoleculares. As substâncias compostas são formadas por elementos diferentes. H2O, por exemplo. Elementos do mesmo grupo, na tabela periódica atual, evidenciam semelhanças no comportamento químico, pois apresentam semelhanças na configuração eletrónica. Isto é repetitivo, já disse isto. Propriedades do elemento associáveis a átomos. Temos o número atómico, o raio atómico e a energia de ionização. Importante. As propriedades das substâncias elementares são associáveis às substâncias. Portanto, uma coisa é nós falarmos do elemento químico, outra coisa é falarmos das substâncias que o elemento forma. Por exemplo, estamos a falar do elemento oxigênio. O elemento oxigênio. Então, recorremos ao número atómico 8. Depois o raio atómico, a energia de ionização. Isto são propriedades do elemento. É como se fossem as propriedades dos átomos. Propriedades do átomo. As propriedades das substâncias elementares. Portanto, são as que são associadas às substâncias. À substância que aqueles átomos vão formar. Por exemplo, a substância de oxigênio, O2. Isso é uma substância elementar. São átomos de oxigênio a formar moléculas diatómicas. Aí já falamos de pontos de fusão, pontos de ebulição e massas volúmicas, etc. Bom, eu vou abordar aqui, isto faz parte do programa, apesar de não ser muito um tópico que seja assim muito mencionado nos exames nacionais. Mas já que estamos a fazer revisões, vamos a isto. Os metais alcalinos são os do grupo 1, à exceção do hidrogênio, como disse. Não é? Eles são metálicos, tal como os outros do grupo 2, que são os metais alcalino-terrosos. No caso dos metais alcalinos, todos eles têm um elétron de valência e quando se ionizam formam íons monopositivos, pois se têm um elétron de valência, eles têm tendência a ceder esse elétron para ficarem estáveis. Não é? Para ficarem com configurações eletrónicas estáveis. Eles cedem, como só têm um elétron de valência, e querem ceder. Aliás, todos os metais têm 1, 2 ou 3 eletrões de valência, então todos eles têm tendência a ceder eletrões. Ora, estas configurações eletrónicas vão conferir às substâncias formadas por estes elementos determinadas propriedades, nomeadamente o facto de eles se oxidarem muito facilmente, serem muito reativos em contacto com a água, de originarem soluções básicas, etc. No caso dos metais alcalino-terrosos, como vemos, eles estão no grupo 2 e como vemos pela configuração eletrónica deles, todos têm 2 eletrões de valência. Eles ionizam-se facilmente para formar íons dipositivos. Não são tão reativos como os dos metais alcalinos, porque é muito mais fácil perder um eletrão do que perder 2. Mas ainda assim, eles reagem bastante bem com a água e originam também soluções básicas. Daí o nome também alcalino-terrosos, alcalino, não é? Solução básica. Todos eles têm, sendo metais, todos eles têm aquele brilho metálico, têm elevados pontos de fusão e elevados pontos de ebulição, são condutores da corrente elétrica, são bons condutores térmicos também. Tudo isto são características dos elementos formados pelos átomos daquelas famílias. No que concerne aos não metais, e vamos tomar como referência os do grupo 17, os halogénios. Então, vemos que eles têm 7 eletrões de valência, sendo que os eletrões de valência de maior energia encontram-se em orbitais p. Não esquecer que, apesar de nós termos 7 eletrões de valência no flúor, e vejamos aqui no cloro, também são 7 eletrões de valência,
não é? Porque os eletrões de valência são aqueles eletrões que estão no nível n igual a o valor mais alto. Portanto, tenho 7 eletrões de valência, sendo que 2 estão em orbitais s e 5 estão em orbitais p. Destes eletrões de valência, os que são mais energéticos são os das orbitais p, não esquecer. Então, os halogénios, eles ionizam-se também, mas eles formam iões mononegativos, porque tendo 7 eletrões, a tendência será de captar mais um eletrão para ficar com os tais 8 eletrões, que é uma estabilidade eletrónica favorável. Portanto, vamos supor, se o flúor captar um eletrão, vai passar a ter as orbitais 2p totalmente preenchidas. Então, fica completamente estável, assim como o cloro também. Isto depois faz com que os átomos dos halogénios sejam muito reativos. Formam sais com facilidade. O que é que são os sais? Os sais são compostos iónicos, então, em que nós temos um íon positivo, que é um cationo, e temos cationes e aniões. Então, quando nós temos um metal e um não metal, a ligação química que se estabelece entre eles vai ser iónica. Porquê? O metal tem tendência a ceder eletrões e o não metal tem tendência a captar. Vai precisamente captar os eletrões cedidos pelos átomos metálicos. Formam-se íons, estabelece uma ligação dita ligação metálica. Veremos mais adiante. Os gases nobres são aqueles que não formam íons, nem sequer formam ligações químicas. Porquê? Se virmos as suas configurações eletrónicas, são estáveis. Têm todas as orbitais de valência preenchidas. Têm baixa reatividade, são gases, a temperatura ambiente, têm grande estabilidade química. E pronto. E termina aqui, então, as revisões sobre a organização da tabela periódica e as propriedades periódicas.